Apocalipse capítulo 19. Aleluia! Júbilo no céu. Havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grave que anunciava: Aleluia! Salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua sedução, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão reunida exclamou: Aleluia! A fumaça que dela parte sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, e exclamavam: Amém! Aleluia! E do trono partiu uma voz que conclamava: Louvai o nosso Deus, vós todos seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões, que bradava: Aleluia! Porquanto o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou: Escreve: Bem-aventurados que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais: Estas são as exatas palavras de Deus. Diante disso, lancei-me aos seus pés, num gesto de adoração. Mas ele imediatamente me orientou: Olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Cristo vence todos os inimigos. Então olhei e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e o nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele a regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Avistei um outro anjo que se colocou em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que estavam em pleno voo pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia provida por Deus, a fim de comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros, pequenos e grandes. Nesse momento, vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. No entanto, a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Apocalipse capítulo 20. Os cristãos reinam por 1000 anos. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo, onde o fechou, e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso,
É necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. A destruição total de Satanás. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntá-las para a grande guerra. Então as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia, um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. O julgamento dos mortos. Em seguida, observei um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu, fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 21. O novo céu e a nova terra. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada, como uma linda noiva para o seu esposo amado. E eu vi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: Tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente, em meu enxofre. Esta é a segunda morte, a nova Jerusalém. Então dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos, aproximou-se e me orientou: Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me conduziu no espírito à parte alta de uma montanha e revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu esplendor
Era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido, feito cristal puro. Tinha um sólido e altaneiro muro, com 12 portais e 12 anjos juntos aos portais. Nessas portas adornadas estava escrito os nomes das 12 tribos de Israel. Assim havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, seus portais e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de altura, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. O muro era todo feito de diamante e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de cristal de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópaso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Os 12 portais eram 12 pérolas. Cada um dos portais construído a partir de uma só pérola, e a rua principal da cidade era de ouro puro, reluzente como o vidro límpido. Contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. A cidade também não necessita do sol nem da lua para que brilhem sobre ele, pois a plena glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é o seu candelabro. As nações andarão sob a luz dessa cidade, e os reis da terra lhe trarão suas riquezas. Os seus portais estarão continuamente abertos todos os dias, e ali não haverá noite. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22. O rio da água da vida. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Assim já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Breve estas profecias ocorrerão. Então o anjo me afirmou: estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Exortações e conclusão do livro. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou: olha, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. E acrescentou: não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora.
e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida e pode adentrar na cidade através de seus portais. No entanto, fora estão os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem moralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Advertências e bênção final. O Espírito e a noiva proclamam: vem! E todo aquele que ouvir, responda: vem! Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas palavras afirma, com toda certeza: venho rapidamente. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém.